As palavras diferencial e equação certamente sugerem a solução de algum tipo de equação que envolve derivadas. De certa forma, essa afirmação está associada à definição do que é uma equação diferencial. Como está colocado aqui na informação, uma equação que envolve as derivadas de uma ou mais funções é denominada equação diferencial. Este termo diferencial está associado à palavra derivada. Então, uma equação que envolve derivadas de uma função ou mais funções é chamada equação diferencial. Vamos ver algumas ilustrações. Por exemplo, nesta equação, nós temos uma função y, que é função de uma variável t, nós vamos chamar essa variável de variável independente, e y de variável dependente, já que ela depende dos valores assumidos pela variável t. E veja que nesta equação nós temos a derivada primeira da função y, temos a própria função y aparecendo na equação, uma derivada de segunda ordem. Então nós temos uma equação, devido a esse sinal de igualdade, que envolve tanto a função y como as derivadas dessa função. No caso aqui, uma derivada de ordem 1, nós chamamos de derivada primeira, e uma derivada de ordem 2, que nós chamamos de derivada segunda. Qual é a diferença básica entre uma equação diferencial e uma equação algébrica? Por exemplo, uma equação do tipo x² mais 2x menos 3 igual a zero, esta é uma equação algébrica. Sabemos que aqui nós temos uma equação do segundo grau. Ao resolver este tipo de equação, geralmente nós estamos interessados nas suas raízes. Nesse caso, as raízes dessa equação são x1 igual a menos 3 e x2 igual a 1. Veja que ao resolver uma equação algébrica, nós geralmente estamos atrás de valores que satisfaçam esta relação, esta igualdade do que está do lado esquerdo e o que está do lado direito. Veja que se eu substituir menos 3 em x, eu vou zerar o lado esquerdo, mantendo a identidade de que se menos 3 é raiz dessa equação, então ela vai ter que dar zero quando eu substituir x por esta raiz. A mesma coisa acontecerá se eu substituir x pela sua segunda raiz, que nesse caso é 1. Então, quando resolvemos uma equação algébrica, nós estamos atrás de valores que satisfazem esta equação. Dizemos que as soluções são estáticas, porque x1 e x2 são números. Ao resolver uma equação diferencial, nós não estamos necessariamente atrás de valores, e sim atrás de funções, uma função y, ou mais funções, né? Uma ou mais funções, y que satisfaça esta relação de igualdade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a diferença básica entre resolver uma equação algébrica e uma equação diferencial é que numa equação algébrica nós queremos encontrar valores que satisfazem a relação, que satisfazem a equação. E ao resolver uma equação diferencial, nós queremos encontrar funções, estamos atrás de funções que satisfaçam, por exemplo, nesta equação, esta igualdade, esta relação que está colocada aqui. E uma outra diferença aqui, como eu já falei, equações algébricas me dão soluções estáticas. Equações diferenciais, geralmente, eu encontro soluções dinâmicas, porque eu posso fazer variar a variável independente e obter diferentes valores ou diferentes expressões para a minha função, que seria a solução de uma equação diferencial. Nós vamos comentar mais sobre isso no decorrer do curso, ok? Vamos ver mais exemplos. Veja que agora eu tenho duas funções, uma função x, que é a função da variável t, e uma função y, que é função, depende também da mesma variável t, e eu tenho uma equação indicada aqui por esse sinal de igualdade, onde do lado direito eu tenho as funções x e y,
E do lado esquerdo eu tenho as derivadas de ordem 1 dessas funções. Ok? Então aqui também nós temos uma equação diferencial. Aqui, novamente, eu tenho uma função denotada aqui por u, que é dependente agora de duas variáveis. E vamos dar uma olhada na equação. Novamente, um sinal de igualdade caracterizando uma equação. E eu tenho aqui derivadas da função u, tanto derivada em relação a x, como derivada em relação a y. Certo? Veja que existe uma diferença importantíssima deste tipo de equação, as duas primeiras, para este tipo de equação. Nesse caso, as funções envolvidas que aparecem na equação, elas dependem só de uma variável. Então, essas derivadas, representadas aqui por D, elas são chamadas derivadas ordinárias. Derivada ordinária da função x e derivada ordinária da função y em relação à variável t. Isso ocorre quando as funções dependem de uma variável somente, no caso aqui t. Já nesse caso, a função u, ela depende de duas variáveis. Então, quando você vai derivar a função u, é necessário especificar em relação a qual dessas variáveis você estará derivando. Por exemplo, nesse caso aqui, nesse primeiro termo, eu estou derivando u em relação à variável x. E nesse caso, estou derivando a mesma função u, só que em relação à variável y. Então, nesse caso, nós temos o que nós chamamos de derivadas parciais, cuja notação, a simbologia utilizada, é essa letrinha que nós chamamos de del. Okay? Então, aqui nós lemos dx dt e aqui del 2u, del x2, o que representa as derivadas parciais da função u. Vamos aprender agora os tipos de notações utilizadas para derivadas, que comumente utilizamos para derivadas. A notação que nós vimos no slide anterior, chamada notação de Leibniz, que é a indicação da derivada da função y em relação à variável x, no caso aqui a derivada segunda de y em relação à variável x novamente. Então, nós temos aqui a chamada notação de Leibniz. Existe também a notação de Lagrange ou notação prima, que utiliza esta linha, esse apóstrofo, como notação das derivadas. Então, aqui eu teria a derivada primeira de y e aqui a derivada segunda, ou seja, eu teria que pegar a função y, derivar uma vez e derivar duas vezes. Poderíamos ter uma derivada de ordem 3. A partir da derivada de ordem 4, nós representamos desta forma, com o número entre parênteses, para não ter que ficar enchendo aqui de tracinhos, que seria bem conveniente escrever numa equação. Okay? Então, esse tipo de notação é chamado de notação de Lagrange ou notação prima. O cuidado é que esse tipo de notação geralmente se utiliza quando as funções são funções de uma variável só. Porque assim você não precisa especificar em relação a que variável você estará derivando. Então, supondo que y aqui seja função de x, somente de x, então eu posso utilizar esse tipo de notação. Existe uma terceira notação chamada notação de Newton, ou notação ponto, que é representada por esse pontinho ou esses pontinhos aqui na parte superior da variável dependente. Então, por exemplo, aqui seria a derivada primeira da função x e uma derivada segunda. E uma observação, este tipo de notação, muito utilizada na física, só pode ser utilizada quando a variável independente for o tempo. Então, se eu estou utilizando essa notação para derivar a função x, eu estou, de certa forma, afirmando que x é função do tempo, que lá na física geralmente representa a posição do objeto, que estará variando no decorrer do tempo, em que a derivada primeira me dá a velocidade e a derivada segunda fornece a aceleração, a função aceleração.
Vamos ver agora quais são os critérios de classificação das equações diferenciais e aprender a classificar, a fazer a leitura correta de uma equação diferencial, que é muito importante. A classificação de uma equação diferencial é feita com base no tipo de equação, na ordem da equação e pelo critério de linearidade. Em relação ao tipo de equação, ela pode ser uma equação diferencial ordinária, nós vamos abreviar por EDO, e temos também as equações diferenciais parciais, abreviadas por EDP, P de parcial, O de ordinária. A ordem está associada, de certa forma, à ordem das derivadas que aparecem na equação diferencial. Falaremos disso mais adiante. E quanto ao critério de linearidade, uma equação pode ser linear ou não linear. Neste curso, nós vamos dar atenção às equações diferenciais ordinárias e às equações lineares. Vamos estudar um pouco mais cada um desses critérios de classificação. Começando pela classificação por tipo. A equação diferencial ordinária, como já foi falado, abreviado por EDO. Daqui para frente, muitas vezes irei dar preferência a chamar uma equação diferencial ordinária simplesmente de EDO. Uma equação diferencial é dita ordinária quando a função ou as funções envolvidas na equação dependem somente de uma variável independente. No caso aqui, a função y ela é função somente da variável x. Por isso, eu uso a notaçãozinha D, letrinha D, para representar a derivada ordinária da função y, no caso, em relação a x. Então, aqui nós temos uma equação diferencial ordinária que envolve somente derivadas ordinárias. Aqui, novamente, y é função somente de uma variável independente, agora, no caso, uma variável chamada t, e eu tenho aqui uma equação em que aparecem derivadas de ordem 1 e de ordem 2 da função y em relação à variável t. Veja que agora aparecem duas funções, x e y, no entanto, as duas dependem de uma variável só, e é a mesma variável, no caso, t, tanto para x quanto para y. Então, quando formos derivar essas funções, e elas aparecem aqui na equação, veja que eu utilizo a notação para derivadas ordinárias. Então, eu tenho a derivada de x em relação a t e a derivada de y em relação a t. A equação diferencial parcial, abreviada por EDP, ocorre quando nós temos uma função que depende de duas ou mais variáveis. No caso aqui, a função u depende das funções x e y. Então, veja que eu utilizo a notação para derivadas parciais, por isso o termo equação diferencial parcial. Novamente, há uma função u que agora depende de x e t, então são duas variáveis que estão associadas à função u. Então, ao derivar, eu utilizo derivadas parciais, o que caracteriza que faz com que esta equação seja classificada como uma equação diferencial parcial. Quanto à ordem da equação, a ordem de uma equação diferencial corresponde à ordem da derivada de maior ordem na equação. A informação parece estranha, mas vamos analisar com calma. Então, como é que eu especifico a ordem de uma equação diferencial? Eu vou procurar a derivada de maior ordem e esta ordem será a mesma ordem da equação diferencial. Aqui eu tenho uma representação geral da escrita de uma equação diferencial, uma estrutura funcional que depende de uma variável independente, da função y, que com certeza é função de x, que é a nossa variável independente, a derivada primeira de y, poderia ter uma derivada segunda, até a derivada de ordem n. Sendo n a ordem da derivada de maior ordem, dizemos então que esta EDO é uma EDO de ordem n. Por exemplo, aqui eu tenho a derivada segunda da função y em relação a x,
tenho aqui uma derivada de ordem 1 da mesma função y em relação a x e a própria função y. Esse tipo de equação é uma equação diferencial ordinária, já que y é função somente de x, então envolve derivadas ordinárias de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque as derivadas que aparecem aqui são duas. Uma de ordem 1, ou seja, uma derivada de primeira ordem, e outra de ordem 2, uma derivada de segunda ordem. Então, é o maior valor para a ordem das derivadas que aparecem na equação. Então, esta é uma equação de segunda ordem. Cuidado, aqui aparece um 3, tá? Mas esse 3 é o expoente desta derivada. O que está acontecendo aqui é que eu estou derivando o y somente uma vez e o resultado desta derivada está elevado ao cubo, está elevado ao expoente 3. Então, cuidado para não confundir esse expoente com a ordem da derivada. E uma forma padrão de escrever uma equação diferencial seria esta, a derivada de ordem n da função y na notação de Leibniz. Então, eu poderia pegar esta equação e escrevê-la da seguinte forma: d 2y dx2 igual a exponencial de x, que já está aqui do lado direito. Passando todo esse termo para o lado direito, eu tenho mais 4y menos 5 dy dx ao cubo. Então veja que esta equação está escrita nesta forma chamada de forma padrão. Eu isolo a derivada de maior ordem em um dos lados da equação. E o terceiro critério de classificação é o critério da linearidade. Esse tipo de equação que você está vendo aqui é uma equação linear. Por que eu sei disso? Vamos olhar aqui. Eu tenho as derivadas da função y, tem a própria função y, do lado direito aqui há alguma coisa que é função de x. Esses termos aqui são chamados coeficientes da equação. Na verdade, vamos considerar que aqui eu tenho um sinal de vezes. Okay? Então, esse aqui seria o coeficiente desse termo aqui da derivada. Então, veja bem, todos esses coeficientes, eles são funções somente da variável independente x. Ou seja, eles não dependem de y, certo? Então, são valores, são funções que dependem de x. E todas as derivadas da função y, assim como a própria função y, estão elevadas ao expoente 1. Então, não tenho nenhuma derivada dessa elevada ao quadrado, elevada ao meio. E outra coisa importante, a função y não aparece em nenhum argumento de uma outra função. Quando eu digo outra função, poderia, por exemplo, ser uma função seno de y, aí a função y seria argumento da função seno, o que quebraria a linearidade da equação, certo? Então, basicamente, nós temos o seguinte: quando é que nós chamamos uma equação diferencial de linear? Quando a variável dependente y e todas as suas derivadas são de primeiro grau, isto é, a potência de cada termo envolvendo y é 1. E segundo, os coeficientes que estão aqui indicados, certo? Dependem no máximo da variável independente, podem ser até constantes. Okay? Então, esse tipo de equação é uma equação linear. Vamos ver alguns exemplos para facilitar mais. Exemplos de ADOs lineares. Esse tipo de equação é uma equação diferencial linear. Eu posso reescrever essa equação da seguinte forma: y menos x mais 4x dy dx igual a zero. Como se eu estivesse multiplicando toda a equação
por 1 sobre dx, considerando esses termos dy e dx como termos diferenciais. Tá? Então, veja aqui, eu tenho y com expoente 1, tem um termo aqui que depende só de x, tenho a derivada de y em relação a x, e aqui um coeficiente que é função somente de x. Tá? Então, esse tipo de equação é uma equação diferencial linear. Novamente, eu tenho y duas linhas, menos 2y' mais y igual a zero. Lembrando que a derivada, que essa notação aqui representa a derivada da primeira da função y, a derivada segunda e a própria função y. Vamos supor que y seja função somente de uma variável t. Então, y duas linhas seria a derivada segunda de y em relação a t. E para y' seria a derivada primeira de y em relação a t. Então, veja que todas as derivadas têm grau 1, certo? Cuidado para não confundir grau com ordem da derivada. Esta derivada de ordem 2, no entanto, ela está elevada a um expoente 1. Okay? Esta derivada é uma derivada de ordem 1, que também está elevada ao expoente 1. E os coeficientes são constantes no caso, porque eu tenho 1, menos 2 e 1. Então, não aparece a função y nos coeficientes da equação. Então, é uma equação diferencial linear. Outro exemplo é uma equação diferencial ordinária, já que aparecem derivadas ordinárias, de ordem 3. Então, olhando, eu tenho todas as derivadas e a função y elevado a 1, e a função y também não é argumento de nenhuma outra função, e tenho aqui os coeficientes que ou dependem de x ou são constantes. No caso aqui, uma constante menos 5, uma função que depende somente da variável independente x, que é 3x, e 1. E do outro lado aqui eu tenho também um termo que depende somente de x. Agora vamos ver as EDOs não lineares. Aqui eu posso reescrever esta equação da seguinte forma: y' menos y vezes y' mais 2y igual a exponencial de x. Por que essa equação é não linear? Exatamente por conta deste termo aqui. Veja que eu tenho a derivada de y e tenho aqui um coeficiente, um suposto coeficiente de y, que é o próprio y. Outro exemplo. Desta equação diferencial. Por que ela é não linear? Aqui tudo bem, eu tenho derivada segunda de y em relação a x com expoente 1, mas aqui a função y aparece no argumento de uma outra função, que é a função seno. Então, esse tipo de equação é uma equação não linear. Outro exemplo, tem uma equação diferencial de ordem 4 e tenho aqui o termo não linear da equação diferencial, porque y aqui está elevado ao quadrado, certo? Você poderia pensar isso de duas formas: y vezes y, ou seja, eu tenho aqui a função y e tenho um suposto coeficiente que é o próprio y. Tá? Ou o que é melhor, y é argumento da função quadrática, ou seja, y possui expoente 2 e não 1, que caracteriza uma equação diferencial linear.